Então a próxima etapa aqui para a gente continuar resolvendo esse desafio é basicamente pegar as cidades aqui e buscar na outra aba para trazer o estado dela. Então a gente tem as cidades do Sudeste aqui, que é o nosso destino ali, saindo do centro de distribuição. E aí você pode utilizar várias funções do Excel. Então o nosso objetivo é buscar essa cidade aqui e preencher o estado aqui. Posso utilizar um PROC-V, posso utilizar um índice junto com o CORRESP. Aqui em cima em fórmulas, em pesquisa e referência, que é o grupo dessas funções, você tem várias outras, né? Você tem a desloc, por exemplo. Você tem funções novas também, como por exemplo um PROC-X. Eu particularmente, eu adoro o PROC-V. É o que vem na minha cabeça para resolver aqui rapidinho. Só que ele tem algumas limitações. O índice CORRESP, por exemplo, resolve uma dessas limitações. A gente vai ver nesse vídeo na prática, né? Eu vou mostrar como resolve com o PROC-V e aí vou mostrar uma limitação e depois resolver com o índice CORRESP. Mas antes de fazer isso, eu quero falar sobre o PROC-X, que é uma função nova. Muita gente se apega à função ser nova, geralmente sendo nova ela é mais inteligente, mais completa, resolve mais problemas ali, não tem tanta limitação. Porém, tem um contexto assim que é o seguinte, se você está dentro de uma empresa, opa, o relógio está falando sozinho aqui. Se você está dentro de uma empresa, você mexe no arquivo ali de Excel, aplica um PROC-X, que é uma função nova, salva e manda para outra pessoa na empresa, e ela abre e não tem uma versão atualizada do Excel e não tem o PROC-X lá, vai dar erro. Ao mesmo tempo, por exemplo, você está participando do processo seletivo, fez uma prova de Excel, aplicou o PROC-X lá, mandou para o recrutador, para o gestor, ele abriu no computador, no Excel, numa versão que não tem o PROC-X, deu erro também. Então toma cuidado com esses contextos, com esses momentos assim, e eu costumo dizer que quando o negócio é novo, espera consolidar 100% para você começar a de fato usar. Se você usar no seu dia a dia pessoal, não tem problema. Mas se você mandar para terceiros, para outras pessoas, tenta usar funções tradicionais mesmo, como por exemplo um PROC-V, tá? Então vamos resolver isso na prática aqui, ó. Vamos aplicar o PROC-V aqui. Aqui embaixo, eu vou aplicar só o PROC-V para a gente resolver rapidinho, mas aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou colocar um vídeo mais completo do PROC-V, um passo a passo para você ver se você está começando por agora. Mas o PROC-V, ele basicamente, eu vou escrever aqui, igual ao PROC-V, ele basicamente, ó, a gente vai procurar esse valor aqui, que a gente chama de valor procurado no PROC-V, e a gente tem que buscar em alguma tabela. Então eu aperto um ponto e vírgula aqui para ir para o outro argumento, e essa tabela é muito importante no PROC-V, ela precisa ter o que você está procurando, que é o nome da cidade, e também o estado, né? O estado que você quer trazer como resposta. Ó, deixa eu ir para uma outra aba aqui. Essa tabela aqui, ela tem isso, né? Se você olhar aqui, tem a cidade que provavelmente, ó, vamos pegar, sei lá, Itaperuna aqui. E se a gente dá um Ctrl L aqui, escreve Itaperuna e aperta localizar próximo, ó, você vê que ele acha aqui. Então, é mais ou menos isso que o PROC-V faz. Ele acha aqui na primeira coluna e volta uma coluna à direita, que no caso é o RJ aqui, entendeu? Então, quando a gente escreve o PROC-V, a gente vai fazer exatamente isso, só que com a função. Então, vou clicar aqui, ó, valor procurado. A matriz tabela vai ser aqui na próxima aba. No caso, essa tabelinha toda, eu pego geralmente só os dados mesmo. Aperto o Fn, F4 ou F4 para travar. Vamos voltar aqui, porque está sem a formulazinha aqui, vocês não estão vendo ali em cima. Mas vamos voltar aqui para o lado. Deixa eu apagar aqui, eu já mostro para vocês como ativar. Ó. Vem exibir aqui, tá vendo? Tá vendo a barra de fórmula que está desativada? Clica aqui para ativar. Aí agora, ó, vamos fazer de novo aqui, ó, PROC-V, cliquei aqui, ponto e vírgula, mudei de aba. Quando você muda de aba, você acaba perdendo isso se a barra de fórmula não tiver, tá? Ctrl para cima aqui, ó, seleciono aqui Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo, aperto o F4 para travar essa tabela e não mover, né? Ou o Fn F4, ponto e vírgula de novo. Quando eu mudo de aba aqui, ó, ele agora pede para gente. Ó, vou apagar essa parte aqui, para a gente analisar. Então, o valor procurado aqui a gente selecionou, tá vendo? A gente selecionou aqui. A matriz tabela é onde a gente vai procurar essa informação. E aí depois ele pergunta para a gente qual é a coluna que a gente quer trazer. Lá a gente tinha duas colunas, a gente quer trazer a segunda. Então, eu boto um 2 aqui, ponto e vírgula, ele pergunta verdadeiro ou falso. O falso, que eu vou escrever aqui, é quando você quer procurar exatamente aquele texto. Então, eu quero procurar exatamente Monte Alegre do Sul. Então, eu escrevo falso aqui, que é correspondência exata. Fecho aqui o parênteses e dou Enter. Aí ele achou aqui, ó, quando eu dou 2 cliques aqui no cantinho, ou arrasto para baixo, assim, ele já vai jogar até o final, tá vendo? Algumas
dicas aqui para quem está começando agora. Talvez o PROC-V seja bem simples para você já, mas só um review aqui, ó. Valor procurado, então, que a gente vai procurar. A matriz tabela é onde a gente vai procurar. Essa matriz no PROC-V, ela precisa ter o que você está procurando, que é a cidade. Na primeira coluna, essa é uma regra do PROC-V e uma limitação dele. E à direita dele, né, você precisa ter o que você quer trazer, que no caso aqui foi o estado, que foi na segunda coluna. E esse foi o motivo da gente colocar aqui, ó, o valor procurado, a matriz tabela, e como um terceiro argumento aqui, o número 2, que é para falar, cara, quando você achar lá na primeira coluna, eu quero que você traga a segunda coluna, entendeu? Se eu botar 1 aqui, por exemplo, ó, ele vai trazer o nome da cidade de novo. Então eu boto um 2 aqui. E o falso é para você procurar exatamente aquilo que você está buscando, né? Achar aquilo exatamente que você está buscando. É isso. E aí o que acontece? Eu falei agora para você, agorinha há pouco, que uma das limitações do PROC-V é que a primeira coluna tem que ter o que você está procurando, que no caso foi a cidade. É uma regra. Se a sua coluna, eu botei uma outra aba aqui, tivesse ao contrário, tá vendo? Com o estado primeiro e depois a cidade, aí você não poderia usar o PROC-V, você não consegue usar o PROC-V aqui. Aí uma das soluções é usar o índice CORRESP. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa, só que com o índice CORRESP. Seguinte, o que o índice faz, né? Só para você entender aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu ver um exemplinho aqui. Eu vou pegar uma tabelinha aqui. Pegar essa lista aqui, ó. Colar aqui na direita. Rapidinho. Ó, peguei essa lista aqui. Se eu escrever aqui a fórmula igual índice, selecionar essa listinha aqui, que é a matriz que eu selecionei do índice, eu estou usando essa primeira parte aqui do argumento, essa primeira informação aqui, né? O índice com matriz, ponto e vírgula, número de linha, número de coluna. Se eu selecionar a matriz ali que eu selecionei, que só tem uma coluna e várias linhas, e falo assim para ele, ó, qual é o número da linha que você quer? Eu falo 4, ele vai pegar essa matriz e vai me voltar o quarto valor, né? Que é pinhalzinho. Ó, tá vendo? Se eu boto 5, ele volta o Janaúba, sacou? Então é isso que o índice faz. Você dá uma matriz e diz para ele a posição ali que você quer voltar. Num terceiro argumento aqui, você poderia falar, por exemplo, para ele qual é a coluna que você quer voltar. Mas no caso aqui, você não precisa, porque é opcional, porque só tem uma. Então, se você escrever um ou nada, é a mesma coisa. Agora, se tivesse uma segunda coluna, uma terceira, aí você teria que botar, tá bom? Beleza. O que o CORRESP faz? O CORRESP, ó, igual ao CORRESP, ele procura um valor numa determinada coluna ou linha, né? Ele só procura numa coluna ou numa linha. E aí, quando você bota aqui a correspondência exata, menor do que e tal, você bota 0 ali, equivalente à correspondência exata, ele traz uma informação para você. Então, ó, valor procurado, aqui o CD02 Janaúba, a matriz procurada, que é essa listinha de cidades aqui com centro de distribuição, e a tipo de correspondência é 0, que é exata. Ele te fala a posição, tá vendo? Então, se eu chego aqui, por exemplo, e escrevo, ó, vou colar aqui, delta, ele vai falar que é a segunda posição. Então, se eu junto as duas ali, eu consigo resolver esse problema do PROC-V. Por quê? Olha só, vamos aplicar agora. Então, você entendeu aqui o que o índice faz, o que o CORRESP faz. Só recapitulando, ó, o índice, você dá a matriz e fala a posição, ele volta a informação, e o CORRESP, você dá a informação, ele procura numa determinada coluna ali, por exemplo, e te fala a posição. Então, é mais ou menos o contrário uma da outra, por isso que elas se complementam. Quando eu venho aqui, ó, e escrevo assim, ó, igual índice, tá vendo? Vou lá na outra coluna. O que eu quero voltar aqui? Não é o nome do estado? Então eu vou selecionar aqui tudo, ó. Tá vendo? Todos esses estados aqui. Se eu falasse, por exemplo, 8 aqui, ó, eu coloquei aquela matriz inteira, tá vendo? Não travei ainda e coloquei o número da linha 8. E aí apareceu Minas Gerais. Por quê? Porque aqui, quando eu selecionei tudo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, é MG, tá vendo? Então, eu vou aplicar aqui o índice CORRESP para fazer exatamente esse negócio. Só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o CORRESP, eu vou falar assim, ó. Procura essa cidade aqui, lá na outra coluna, lá na outra aba, né? Só com CORRESP por enquanto. Vou lá na outra aba e seleciono aqui, ó.
Vou travar já aqui, porque depois a gente vai arrastar para baixo. Ponto e vírgula 0, igual a gente fez antes. Então, aqui está como real e tal, mas na verdade o ideal é a gente formatar como geral para ele falar a posição. O que ele me falou aqui? Ele me falou que Monte Alegre do Sul, naquela lista que a gente selecionou, ele é o 891. Então, essa informação aqui, quando a gente pegou essa informação da cidade, colocou aqui na listinha lá que a gente selecionou, nessa aba aqui, essa lista completa de cidades, tá vendo? E aí, botou o 0 aqui do Corresp. Quando eu faço isso, ele fala assim, olha, Monte Alegre do Sul é 891, é 891, é a posição 891. Quando eu arrasto para baixo aqui, ele vai falar a posição de todas as cidades para mim. Só que, qual é a grande sacada aqui? Se eu copio esse Corresp aqui, copiei esse Corresp, tá vendo? Copiei. Aí eu venho aqui no índice, faço a seleção da matriz que eu quero pegar aqui, que é essa, tá vendo? Até lá embaixo. Travo. Aperto o ponto e vírgula e colo o Corresp para falar a posição para mim que a fórmula achou e fecho, ele vai achar exatamente o estado para mim. Então, é um pouquinho mais complexo aqui, mas eu fiz em etapas aqui para você entender. O que basicamente aconteceu? Ó? A matriz de estados lá está vindo aqui no índice, igual a gente fez ali no exemplo um pouquinho para a direita aqui, mais simples, com a tabelinha pequena. Então, eu selecionei a matriz ali dos estados na outra aba e também selecionei o número da linha que o Corresp traz para mim como resposta. Então, o fato de eu ter feito o Corresp antes sozinho fez você visualizar que o Corresp estava trazendo a posição. Se você insere ele dentro da função índice, ele consegue resultar aqui para você. E aí você tem certeza que deu certo, porque você olha para o lado e você vê que está tudo igual, tá vendo? Direitinho. Então é isso. Você pode resolver com o PROC-V, que é mais simples, mais fácil de visualizar ali dando certo, mas você também pode resolver aqui com o índice Corresp. A galera geralmente tem um pouquinho mais de dificuldade, até porque a gente está com muitos dados aqui em abas diferentes. Então eu estou mostrando uma aplicação para você, mas dá também, e de vez em quando a gente acaba precisando usar o índice Corresp, muito por essa limitação aqui, né? Não importa se está o estado primeiro ou a cidade primeiro. O índice Corresp não tem essa limitação, já o PROC-V tem. Fechou? Então é isso. Valeu aí!